Olá, estamos começando Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, 7 horas da noite, um programa inédito para você. Sempre trazendo questões interessantes, buscando levar até você informação, sempre abordando diversas áreas e também abordando questões jurídicas, para deixar você, cidadão, cada vez mais bem informado dos seus direitos e dos seus deveres na comunidade. Hoje, nós vamos falar sobre um tema bastante interessante e que causa ainda muitas dúvidas, que é a responsabilidade ou a possível responsabilidade dos influenciadores digitais enquanto a publicidade e a propaganda que eles fazem nas suas redes sociais. E para conversar conosco sobre esse tema, nós vamos trazer aqui aos nossos estúdios a advogada, especialista em direito civil e atuante em direito do consumidor, doutora Mariana Holanda. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, pode deixar nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Programa Cidadania, e também através do nosso número de WhatsApp. Bom, se você ainda não sabe, eu vou dizer a você que o nosso programa é realizado em parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral. O Instituto Novo Eleitoral é voltado para o direito eleitoral e para o direito partidário. E esse ano, inclusive, em que nós fomos às urnas e iremos novamente, o Novo Eleitoral trouxe diversas lives, sempre levando informação e os temas mais atuais dessas áreas do direito. Então, se você é um jurista, se você é estudante do direito e quer se manter bem informado sobre esses temas, ou se você é cidadão e quer também conhecer o que se passa no direito e na política brasileira, acompanhe o Instituto através das suas redes sociais. Tem o Instagram e tem também o YouTube. Acesse lá, procure Instituto Novo Eleitoral e saiba mais. Bom, nós, como eu já disse aqui, buscamos sempre levar informação sobre os mais variados temas e aspectos para você. Então, se você tem alguma sugestão de tema para os nossos próximos programas, nós convidamos você a entrar em contato conosco através das nossas redes sociais e deixar, então, a sua sugestão de tema, sua crítica, seu elogio. Nós estamos aqui para construirmos juntos esse programa e esse canal que é de cidadania. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo agora, mas daqui a pouco a gente já volta com a nossa convidada aqui para conversar sobre a responsabilidade civil dos influenciadores digitais e a publicidade que é feita nas redes sociais. Então, não saia daí que a gente volta daqui a pouco para conversar mais sobre esse tema. Os heróis da Marinha sempre estiveram presentes, garantindo nossa soberania, defendendo a Amazônia Azul, atuando em missões de paz pelo mundo, cuidando do nosso povo, mantendo a presença brasileira na Antártica. Estaremos sempre aqui, defendendo o nosso Brasil. Junho, data magna da Marinha. Heróis de sempre. Estamos de volta com Cidadania, hoje falando sobre direito do consumidor e a responsabilidade dos influenciadores. E aqui, como já tinha anunciado no bloco anterior, estamos recebendo nos estúdios da TV Câmara, doutora Mariana Holanda, que é advogada, é também pós-graduada, especialista em Direito Civil, com atuação em Direito do Consumidor. Doutora Mariana, inicialmente nós gostaríamos de agradecer a sua presença. Esse é um tema bastante intrigante, né? Porque é um tema considerado recente, quando a gente pensa em outros temas e outras áreas do direito, e ainda em virtude muito também desse avanço das relações comerciais através da internet e também das redes sociais. Então, nós gostaríamos de agradecer sua presença em vir aqui conversar um pouco sobre esse tema conosco e tirar um pouco das nossas dúvidas também. Primeiramente, eu que agradeço o convite, saúdo os telespectadores, né? E assim, eu costumei tratar desse assunto desde o período da faculdade, que eu escrevi artigo e tudo mais, porque é um tema muito atual, as pessoas consomem conteúdos na internet o dia todo, todos os dias, e muitas pessoas ainda têm a ideia de que internet é terra sem lei, só que internet não é mais terra sem lei, né?
Você tem que ter responsabilidade com aquilo que você está postando, com o que você está produzindo o conteúdo. Então, assim, e com a pandemia também, como o comércio fechou, a publicidade passou a ser das redes sociais, porque estava todo mundo em casa e os influenciadores, eles faziam o papel de transmitir, de mostrar os produtos das lojas, já que as pessoas não podiam ir até a loja, né? Compravam os produtos pela internet, pela propaganda do influenciador. Então, assim, é muito importante os influenciadores, eles terem ciência do cuidado que eles devem ter com as suas publicações. Pois é, porque muita gente, né, muitos influenciadores, eu acredito que eles acham que a responsabilidade é daquele fabricante ou daquele fornecedor e que ele apenas está repassando a informação, né? Então, a doutora Mariana vai poder comentar um pouco com a gente sobre essa relação e onde se encaixa ali e se encaixa alguma responsabilidade a esses influenciadores digitais. Mas, doutora Mariana, para a gente começar então essa conversa, a gente sabe, né, que eles são os famosos public posts, né? Eles publicam nas redes sociais anunciando aquele produto, mostrando como ocorre a venda. Muitas vezes fazem aquele link, né, para você já ir direcionar, fazer o direcionamento daquele seguidor para a compra. Mas muitas vezes, né, como os influenciadores mostram sua rotina nas redes sociais, às vezes fica difícil saber se aquele produto ou serviço, né, se ele está realmente utilizando ou se é uma propaganda, uma publicidade. Então, essa questão é muito delicada. É possível, então, fazer essa publicidade de forma assim, com que o seguidor ele não reconheça imediatamente que é uma publicidade? Sim, inclusive a publicidade, o Código de Defesa do Consumidor, ele já diz que toda publicidade você deve claramente identificar que aquilo se trata de uma publicidade. E muitos influenciadores, eles acabam incluindo na sua rotina aquele produto, como você falou, e diz, estou usando tal coisa, sendo que ele foi pago para falar daquele produto. Então, assim, existe uma diferença entre o conteúdo que o influenciador está produzindo, que ele foi contratado para produzir. Então, assim, se ele foi contratado para produzir aquele serviço, ele deve sinalizar que aquilo se trata de uma publicidade. Seja porque ele recebeu o produto, seja porque ele recebeu em dinheiro para postar nos stories, no feed, o que for. Ele deve sinalizar. Se usa a hashtag publi, depois que começou a questão da publicidade nas redes sociais, inclusive o Instagram, ele tem uma ferramenta que você coloca, aparece lá publicidade paga por tal empresa. Isso mostra para o consumidor, para o telespectador, né, para o seguidor, que aquilo, o influenciador ele recebeu para postar aquele produto. E assim, no começo muitas pessoas diziam que não vamos postar que é publi. Sendo que isso demonstra o zelo do influenciador com a sua profissão, que hoje já é profissão, né, ser influenciador. Você demonstra que você tem um cuidado, um zelo com seus seguidores, com tudo aquilo que você está produzindo, a publicidade, porque não é para ter vergonha de ser uma publi. Todo mundo já sabe que você está recebendo para postar aquela coisa. Não é feio, pelo contrário. É melhor você fazer uma publicidade regular do que estar fazendo a publicidade irregular, né, errada. Então, assim, se a publicidade está regular, ok. A responsabilidade do influenciador ela pode ser mitigada. Se o influenciador ele fez uma publicidade irregular, a responsabilização já pode recair sobre ele. Por exemplo, se você fez a publicidade regular, o influenciador ele responde subsidiariamente quanto a algum dano do consumidor. É muito importante ressaltar isso, que ele só vai responder se houver algum dano ao consumidor através da sua publicidade. Se houve o dano, o influenciador ele vai responder somente se o produtor ou fornecedor não responder. Aí é que se procura o influenciador. Mas caso ele tenha feito uma publicidade errada, irregular, não sinalizou, aí ele responde igualmente com o fornecedor. A responsabilização é solidária. Então, assim, muita gente acaba fazendo publicidade irregular por mesmo não saber que ele pode responder. Muitos influenciadores, não é nem que eles estão de má fé. Às vezes é porque eles realmente acham que pode postar o que quiser, que não vai recair nada sobre ele. Mas, como eu falei, não é mais assim. Eles têm que ter ciência da responsabilidade deles. E uma dessas publicidades irregulares, no caso, é justamente essa omissão Isso. de que aquilo é realmente uma publicidade, né?
Porque, como você mesmo disse, antigamente eles queriam inserir aquele produto ou serviço na própria rotina deles para que as pessoas não conseguissem enxergar que ali era uma publicidade. Sim. Mas a própria ferramenta, o próprio Instagram, por exemplo, ele já sinalizou, né, para que aquele influenciador coloque, deixe expresso nas suas redes sociais que aquilo é sim uma publicidade. Então essa seria uma das formas de propaganda irregular, é isso? Isso, quando você não sinaliza que se trata de uma publicidade, que você recebeu, que você foi previamente contratado por aquela marca para postar aquilo. Então, você deve sim sinalizar que aquilo é uma publicidade. E assim, não é feio você para sinalizar que é publicidade. Muita gente, não vou dizer que eu estou ganhando aqui para postar isso, porque vão achar que estou postando só porque recebi, mas não é. É justamente um dos meios, né, da profissão influencer, Isso. Né? Doutora Mariana, mas outra coisa que a gente vê bastante nas redes sociais são os famosos sorteios, né? Muita gente consegue vários produtos, maquiagens, celulares e realizam sorteios, né? Muitas das vezes você tem que seguir alguns perfis, né? Cumprir algumas regras para então estar apta, credenciada a participar daquele sorteio. Mas esses sorteios, eles são liberados ou precisam de alguma autorização do governo para eles poderem serem realizados? Bem, a questão dos sorteios foi muito comum, né? Eu, pelo que eu estou vendo, porque eu sou consumidora do Instagram, eu acho que reduziu um pouco a questão dos sorteios, porque assim, pessoa física, nós não podemos fazer sorteio, só pode fazer sorteio pessoa jurídica. E assim, para você fazer o sorteio, não pode fazer deliberadamente, você tem que se cadastrar no Ministério da Economia. Não existe um órgão específico para isso, então é no Ministério da Economia. Tem que ser uma pessoa jurídica com CNPJ para cadastrar aquele e-mail. Não pode, você pode, inclusive, tem as pessoas jurídicas que precisa. Você precisa pagar a taxa da fiscalização e da realização do sorteio e cadastrar o sorteio no Ministério da Economia. Aí sim você pode realizar o sorteio, mas pessoas físicas não podem realizar o sorteio e é necessário até para as pessoas jurídicas a fiscalização. Doutora Mariana, e você falou logo no início do bloco, né, a respeito dessa responsabilidade dos influenciadores, né, que ela poderia ser subsidiária, solidária. Eu gostaria só que a senhora, se pudesse fazer uma diferenciação para quem está nos assistindo, algo bem objetivo, assim, só para saber o que isso significa. Pronto, solidária é quando eles respondem iguais. O influenciador vai se equiparar ao fornecedor, ao produtor, ao prestador do serviço, o influenciador eles vão responder juntos. Subsidiária, ele só vai responder caso você não consiga identificar quem é o produtor, o fornecedor. Aí que você vai buscar o influenciador, porque quando ele faz uma publicidade irregular, ele se equipara ao fornecedor. Então, a responsabilidade é solidária. E subsidiária, ele só vai se o outro não existir, você não conseguir encontrar o outro. E, por exemplo, se houver alguma informação errada, se aquela publicidade ela for, por exemplo, a gente sabe, né, que na nossa legislação veda publicidade enganosa. Isso. Mas por mais que não seja má fé daquele influenciador, se ele porventura divulgar alguma informação errada naquela publicidade, ele também pode responder? Aí volta para a mesma questão, se ele tiver sinalizado ou não a publicidade. Porque se ele fez tudo corretamente e a empresa repassou para ele uma informação errada, então a responsabilidade não é dele, é da empresa que repassou a informação errada. Mas ele pode responder, mas lembrando que assim, tem que haver o dano ao consumidor, ele não vai responder deliberadamente, só responde se existir um dano. Doutora Mariana, a gente vai fazer um breve intervalo, passa rapidinho, né? Mas daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre direito do consumidor e a publicidade feita pelos influenciadores digitais. Não sai daí que a gente volta já. Você tem criança de 1 ano e 6 meses a 3 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta Tem Criança em Casa? Tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Com 1 ano e meio, uma interação legal pode ser a escolha da roupa. Ao invés de decidir pela criança, convide ela a escolher junto. Se ela conseguir, deixe que ela vista a roupa sozinha. Bermuda, calça e saia são as peças mais fáceis para começar, sem pressionar ou repreender a criança.
Outra atividade que pode ser divertida é o desfraude. Comece incentivando o uso do pinico ou do vaso sanitário. Nessa idade, a criança também já consegue encaixar peças e empilhar. Fazer uma torre bem alta pode ser uma ótima brincadeira. Para os pequenos que são criativos, criar personagens ou nomear objetos e criar uma história juntos pode ser muito legal. Já para aqueles muito agitados, jogar bola, brincar de pique-pega ou corrida pode ser a solução para extravasar. Já com 2 anos, é indicado continuar incentivando a independência da criança e elogiando suas conquistas para criar o hábito. Se o desfraude deu certo, elogie sempre que a criança fizer suas necessidades sozinha. Se ainda não foi completo, continue incentivando para ela conseguir. Experimente cantar músicas simples para que a criança grave e consiga cantar para você. Um jeito muito bom de ativar a memória das crianças é ensinar a responder perguntas simples que ela saiba a resposta. Como, quem é que mia e quem é que late? Se ajudar, mostre as figuras e faça as perguntas juntos. Nessa idade, a brincadeira pode ficar ainda mais rica se você convidar a criança a desenhar objetos, como a casa onde ela mora, o sol, um quadrado, a mamãe e o papai. Você também pode contar histórias e pedir para que seu filho fale o nome dos personagens que está vendo. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Estamos de volta hoje falando sobre publicidade feita pelos influenciadores e a sua responsabilidade aos consumidores. Hoje conversando com a doutora Mariana Holanda, que é advogada, especialista em direito civil e com atuação em direito do consumidor. A gente conversava no bloco anterior, né, sobre se esse influenciador ele pode, se não pode ser responsabilizado. A doutora Mariana já explicou pra gente, né, principalmente a diferença entre essa responsabilidade solidária e subsidiária. Mas falando um pouco agora sobre a questão da fiscalização pelos órgãos, né, do nosso governo. Doutora Mariana, você acha, né, que existe uma menor fiscalização nas redes sociais do que, por exemplo, nesses meios mais tradicionais, como o rádio e a TV? Eu acredito que sim, até pelo produção em massa de conteúdo, né? Você acaba que é tanto influenciador, tanta gente produzindo conteúdo, fazendo publicidade, que os órgãos acabam que não conseguem fiscalizar tudo. O órgão que fiscaliza a publicidade é o CONAR, não é um órgão, digamos, público, ele é privado, uma organização privada, mas com auxílio do público. Então, assim, hoje, né, no Instagram é muito mais difícil você fiscalizar uma publicidade irregular, principalmente também que os próprios seguidores não sabem que aquilo é uma publicidade irregular. Então, eu acho que esse é um dos motivos de existir poucas denúncias ainda. Apesar de ser uma produção em massa, existem poucos processos, poucas denúncias, notificações aos influenciadores por conta da publicidade irregular, porque você não consegue verificar tudo. Então, assim, como eu já falei, muitos influenciadores não sabem que aquilo é uma publicidade irregular, muitos dos seguidores não sabem. Então, assim, até entre os próprios influenciadores, eles já começam a divulgar, tipo, mostra que é publicidade e tal, porque, assim, pode ser que a responsabilização recaia para você e você nem sabia que você podia ser responsabilizado. Mas a fiscalização realmente, ela não abrange, não consegue abranger a rede social, só o órgão, porque o conteúdo é imenso. Pois é, porque a gente sabe que qualquer pessoa, hoje em dia, qualquer pessoa pode ter celular com acesso à internet, né, e também conta em redes sociais. Sim. E muitas pessoas hoje, né, começaram a realizar esse trabalho de divulgação de produtos, de serviços, né, que são os digitais os influencers digitais. Mas, comparado, por exemplo, a publicidade, publicidade e propaganda na TV, por exemplo, é muito diferente, né, se a gente for comparar, porque a publicidade na TV, ela é muito custosa, né? Você, muitas vezes, as grandes empresas que só conseguem anunciar naqueles intervalos, né, nos intervalos comerciais, porque demanda dinheiro e, claro, por ser um espaço menor, nem todo mundo que gostaria vai conseguir ter espaço. Exatamente. Em contrapartida, nas redes sociais, né,
a produção de conteúdo é muito grande, a informação é muito rápida e existem muitas pessoas que podem realizar a propagação dessa publicidade. Então, realmente, eu diria que é quase humanamente impossível haver essa fiscalização pelos órgãos, como se há a fiscalização na TV e também no rádio, né? Muitas vezes, principalmente também porque o influenciador está sozinho, produzindo, pega o celular, liga a câmera e faz a sua publicidade, ele está sozinho. Não tem nenhum órgão que consiga fiscalizar como consegue na televisão, na rádio, pouco utilizado, mas jornal físico, você consegue até porque é um conteúdo que você produz, geralmente tem uma editora que faz, alguma coisa assim, e é diferente do influenciador que pega o celular ali e faz a sua publicidade. Doutora Mariana, e a gente sabe que existem redes sociais que são basicamente mensagens de texto, como o WhatsApp, como o Twitter, mas tem redes que elas trabalham principalmente com imagens e vídeos, como o exemplo do Instagram e do Pinterest. Eu queria saber, por exemplo, a gente quando vê um anúncio, vê aquelas imagens muito bonitas, né? Muitas vezes as comidas, né, muito suculentas. Como funciona essa questão das imagens? Pode haver uma responsabilização por conta dessas falsas imagens? Mas assim, você diz quanto ao influenciador, né? Sim, sim. Tem muita gente que, por exemplo, sei lá, produtos corporais para emagrecimento, coisa assim, que você consegue perceber que as imagens estão manipuladas. Ou se você conhece o influenciador no dia a dia, vê ele na rua, aparece nos stories de uma forma, na foto do feed da propaganda tá de outra. Então, assim, ele está fazendo uma publicidade enganosa, né, mostrando que um produto faz tal coisa, sendo que ele não faz. E você pode ter alguns cuidados, verificar se você conseguir ver se tem alguma distorção de imagem, se foi modificada, né, a utilização de filtros, está muito comum hoje em dia, todo mundo fica bonito no Instagram com filtro. Então, assim, vai depender se aquilo causou algum dano. Você fez, por exemplo, uma publicidade de um produto para emagrecimento e me deu uma complicação de saúde. Porque a gente sabe que essa questão também é muito delicada. Por exemplo, se uma influencer famosa faz uma publicidade sobre um produto que me promete rejuvenescimento, né? Mas supondo que ela tem acesso a outros tratamentos estéticos, que ela faz uma alimentação mais balanceada, mais equilibrada, que ela pratica exercícios regulares e eu não, né? E eu, como consumidora, não consegui esse rejuvenescimento prometido pelo produto, e aí vou querer, então, essa responsabilização do influencer ou até mesmo da empresa. Mas são muitas circunstâncias que têm que ser analisadas, né? A responsabilização recai se houver o dano. Tem muito de cabelo, às vezes um produto para o cabelo e a seguidora está com mega hair, aquele cabelo não é dela. Então, assim, de fato, eles não tem como responder especificamente por isso, só se houver algum dano, sei lá, caiu o seu cabelo, você teve uma alergia grande, alguma coisa assim, aí é que você vai buscar a responsabilização e ver se o influenciador ele fez a publicidade de forma correta ou não, para poder verificar a sua possível responsabilização. Pois é, e a gente está falando aqui muito sobre justamente essa responsabilidade dos influenciadores, né? Mas para quem é influenciador agora e está nos assistindo, como ele então pode se resguardar para que justamente ele não venha a ser responsabilizado, né? A gente sabe que muitas vezes existem pessoas, em qualquer que seja a profissão, que atua com má fé, né? Que não se importa com aquilo que está divulgando, que está falando. Mas tem gente sim, muita gente séria, comprometida e que está aí realizando um trabalho de divulgar aquele produto, né? Como a senhora mesmo disse, ele repassa informações que ele teve daquele fabricante, fornecedor, prestador de serviços. Então, como esse influenciador, ele pode se resguardar de eventuais responsabilidades que porventura, né, um seguidor venha adquirir aquele produto que ele anunciou e venha querer responsabilizá-lo. Bem, é importante que o influenciador ele faça um contrato pode ser um contrato simples, não precisa uma coisa muito elaborada, que ele faça um contrato de prestação de serviço de publicidade, porque é isso que ele está fazendo, é o trabalho dele, é prestar um serviço de publicidade, fazer um contrato com a empresa que está
com o comércio, a loja que está contratando ele, para deixar aquilo claro que ele está sendo apenas a pessoa que está falando sobre, ele não tem responsabilidade quanto àquele produto, isso ele pode colocar contratualmente para resguardar ele e sempre ter o cuidado de fazer uma publicidade correta, sinalizar que aquilo é uma publicidade, não tentar omitir informações preciosas ou fazer publicidades, por exemplo, que instigam a palavra foi muito agora. Tem nada não, pode. Vai cortar, pode, que instigam o consumo de bebida alcoólica, que instiga a violência. Isso é publicidade enganosa também, errada. E ele pode se resguardar disso. Interessante também, né? Assim como as pessoas sempre orientam aos consumidores que vejam direitinho, por exemplo, quando vão fazer uma compra através da internet, vejam se aquela empresa, né, ela tem um site, ou tem uma rede social, que ela tenha bastante seguidores, que ela tenha boas recomendações, que ela tenha métodos de pagamento seguros. A gente também sempre recomenda aos influenciadores que procurem empresas sérias, né? Sim, porque é a reputação deles, né, que está em jogo. É verdade. Então, assim, a gente sabe que tem muitos produtos que prometem resultados milagrosos, né? Então, sempre quando as pessoas alertam os consumidores, eu acho que esse alerta também vale para essas pessoas que estão realizando esse trabalho, né? Para terem cuidado com quais empresas elas vão negociar, né? Para justamente não recair essa responsabilidade, né? E tudo acontece muito rápido, né? As coisas viralizam em dias e ao mesmo tempo também o povo esquece do que viralizou. É tudo muito rápido, mas causando algum dano àquilo que você venha a fazer a publicidade, você pode ser responsabilizado. Eu fiz uma pesquisa e já existe influenciador que foi responsabilizado a pagar a indenização para o consumidor. Foi um caso que uma influenciadora, ela fez a propaganda de uma loja, colocou um link para a compra do celular com o desconto dela, e a seguidora comprou o celular pelo link que a influenciadora colocou na rede social e ela nunca recebeu esse celular. Como a influenciadora tinha feito a publicidade irregular, ela respondeu solidariamente com a loja. Como a loja era uma loja fake, né, não existiu, a influenciadora respondeu sozinha, teve que pagar a indenização à seguidora pela compra do telefone. Pois é, né? Justamente, principalmente essas empresas menores ou que estão começando, né, é importante ter bastante cuidado, né, com quem você está trabalhando para que não ocorra, né, esse tipo de situação. E com o conteúdo que você está consumindo também, do influenciador. Se você percebe, dá para você ver a forma que o influenciador ele tem o zelo pelos seus seguidores. É verdade. A forma de trabalhar dele. E nós, como consumidores e seguidores de muitas pessoas, a gente também, né, tem que ter o nosso olhar crítico para quem a gente está seguindo, né, que tipo de produtos essas pessoas anunciam, né, e claro, sempre antes de fazer uma compra, não é porque aquele seguidor indicou que você tem que comprar de olhos fechados. Você pode também fazer ali a sua pesquisa, né? Não é porque você gosta do seguidor, do influenciador, que tudo que ele está postando vai ser a melhor coisa para você, né? Às vezes não é a melhor coisa para você, pode ser para os outros, mas para você não funciona assim. É verdade. Doutora Mariana, nós gostaríamos muito de agradecer sua presença. Nós ainda teríamos até outros questionamentos a fazer, mas em virtude do tempo não será possível. De toda forma, nós deixamos aqui nosso convite para que você possa retornar outras vezes e falar também sobre outros temas de direito do consumidor, que são temas muito importantes, principalmente para quem nos assiste, né? Porque todos nós somos consumidores. Quando a gente traz, às vezes, uma pessoa que vai falar de direito criminal, direito previdenciário, nem sempre as pessoas têm uma demanda nessa área, mas consumidor, todo mundo tem alguma coisa para saber. Está no nosso dia a dia, né? O direito do consumidor é o nosso dia a dia, que a gente sempre está consumindo alguma coisa. É verdade, então muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Se deixasse, eu passava aqui muito tempo falando, mas não é possível, até porque para não alongar para vocês que estão assistindo. Mas é muito importante, não esqueçam de sempre verificar aquele conteúdo que vocês estão consumindo, se realmente é verdade ou não. Bom, obrigada, doutora Mariana.
Nós vamos finalizando esse bloco, mas daqui a pouco a gente volta com o Dr. Erval Sampaio e Dr. Pietro Medeiros. Então, não sai daí que é rapidinho, a gente volta já. Os heróis da Marinha sempre estiveram presentes, garantindo nossa soberania, defendendo a Amazônia Azul, atuando em missões de paz pelo mundo, cuidando do nosso povo, mantendo a presença brasileira na Antártica. Estaremos sempre aqui, defendendo o nosso Brasil. Junho, data magna da Marinha. Heróis de sempre. Voltamos com o quarto e último bloco do Cidadania. E você que nos acompanha já sabe que esse bloco é reservado aos nossos amigos Erval Sampaio e Pietro Medeiros. Então, eu já começo então com o Dr. Erval Sampaio no quadro Em Pauta. Vem chegando o Dr. Erval, que foi bem atuante nessas eleições e agora vai conversar um pouco com a gente sobre outros temas do direito brasileiro. Meus amigos e amigas que acompanham o nosso quadro Cidadania, que alegria, que satisfação, mais uma participação no programa, não é? Em Pauta, aqui discutindo temas polêmicos. Nós vamos tratar aqui nas vésperas da eleição de algo que evidentemente é interessante, não diz respeito diretamente ao, vamos dizer, ao eleitoral, a essa parte política das eleições, mas com certeza tem reflexo. Nós tivemos na semana passada a mudança no comando do Supremo Tribunal Federal. E uma mudança que, dentro do contexto, infelizmente, inclusive, dessa polarização muito grande que eu tenho aqui trazido, comentado, né, que tem chegado a todos os poderes, por mais que essa parte ideológica, essa parte da política propriamente dita, a política no sentido mais restrito, funcione por óbvio e deva funcionar nos poderes executivo e legislativo, a política no sentido amplo também deve existir no Poder Judiciário, só com uma política diferente, inclusive com o cumprimento das atribuições, né, do Poder Judiciário previstas na Constituição, né, dentro, evidentemente, do tecnicamente a gente chama de competência. Mas a ministra Rosa Weber, que assumiu, a segunda mulher a assumir a presidência do órgão de cúpula do Supremo Tribunal Federal, a primeira foi a ministra Ellen Grace, né? A ministra Rosa, que é juíza de carreira, ela fez a sua carreira toda na Justiça do Trabalho, né, até chegar ao Supremo Tribunal Federal, chega num momento que indiscutivelmente, né, nós não podemos negar, um momento tenso. Primeiro porque todos têm visto, não estou dizendo que é errado, estou retratando, para mim até existem alguns exageros. Tudo tem se levado ao Poder Judiciário, né? É o que a gente chama de terceiro turno, quarto turno, né? Só para fazer aí uma figura de linguagem. Ou seja, as instâncias políticas, as instâncias partidárias, né, não conseguem muitas vezes, dentro das regras do jogo, eu diria, né, dentro da política propriamente dito, as suas vitórias, tá? Mas não estou também contestando isso. A democracia como um todo deve acolher, inclusive, das lutas empreendidas pela minoria, e muitas das questões cruciais do país são decididas, né, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu toco nesse assunto porque a ministra Rosa Weber, até pela sua tradição, pelo seu estilo, né, a firmeza com que ela, inclusive, disse que desempenharia, né, 1 ano e pouco só de mandato, porque ela vai se aposentar em outubro do próximo ano, completa 75 anos, o presidente do Supremo tem um poder muito grande, né, e ela sabe disso, é o chamado poder de agenda. Então ela vai, com certeza, dentro da sua visão, né, dentro inclusive do seu perfil, né, perfil inclusive que é conhecido por todos, né, é muito claro o estilo da nossa ministra, ela evidentemente vai se deparar, penso eu, não só com alguns aspectos pós-eleições complicados, né? Nós sabemos que no Tribunal Superior Eleitoral assumiu o ministro Alexandre Moraes já
me permita aqui a expressão, com 1001 pepinos. Então, faz parte hoje assim empurrar para o Poder Judiciário. E aí a ministra vai ter que ter muito jogo de cintura, porque penso eu que muitos dos casos que estão sendo submetidos ao crivo do Poder Judiciário, em especial, eu diria, ao próprio Tribunal Superior Eleitoral e com ênfase agora o Supremo Tribunal Federal, tem que se ter muita cautela, equilíbrio, né? Até para que não se tensione ainda mais, né, todo esse momento vivido e também, por outro lado, não se deixe de cumprir a Constituição, quando diz que lesão, ameaça de lesão a direito, né, não deve ser excluída de apreciação do Poder Judiciário. Então, penso eu que a ministra tem que conduzir com muita parcimônia, com muito equilíbrio, muita ponderação, tudo que diz respeito, né, a essa preocupação do que a gente chama de judicialização da política. Ela firmou os seus compromissos, né, espero que as cumpra. E fazendo o link que eu deixei de propósito para fazer no final, o próprio ministro Fux, né, que lutou, inclusive, para que decisões individuais dos ministros não fossem, vamos dizer assim, feitas, né, não fossem executadas, prolatadas, porque ele pode, evidentemente, os ministros decidir individualmente, a decisão válida pelo colegiado. O ideal é que se continue a tentar cumprir essa promessa de que o Supremo deve decidir colegiadamente, principalmente esses temas mais palpitantes e que são levados, né, pela classe política ao judiciário. Então a gente espera que a ministra realmente faça um grande mandato. Ela tem uma bagagem muito grande e eu particularmente tenho uma esperança muito grande que ela possa desatar e avançar vários nós, vários gargalos do Poder Judiciário e equilibrar todos esses temas que são levados ao Supremo Tribunal Federal. Um grande abraço e até, quem sabe, uma visita breve ao estúdio da TV Câmara Mossoró. Obrigada, doutor Erval Sampaio, pela sua participação. E agora eu vou chamando o doutor Pietro Medeiros, que sempre chega com muita informação, sempre muita curiosidade das pessoas, aqueles temas que sempre suscitam dúvidas nas pessoas. Doutor Pietro, agora é sua vez no quadro O Povo Quer Saber. Olá, você que nos assiste, este é o quadro O Povo Quer Saber, aqui na TV Câmara Mossoró, com mais um tema relevante, mais um tema importantíssimo para você que nos assiste e hoje de forma mais específica para você, mulher, que está gestante, que está em uma relação de emprego. Eu recebi uma pergunta essa semana aqui nas nossas redes sociais e a gestante me perguntou se ela, por estar gestante e está em um contrato de trabalho temporário, se ela tem a estabilidade garantida na nossa Constituição. Vamos deixar claro que a Constituição garante a estabilidade para gestantes em contratos de trabalho com prazo indeterminado. Então, contratos com prazos indeterminados, a gestante, após o parto, tem uma estabilidade de 5 meses, ou seja, o empregador não poderá demiti-la nos próximos 5 meses posterior à gestação. Mas a dúvida é, a maioria dos contratos são por tempo indeterminados. E nos contratos por tempo determinados, regidos pela Lei 6.019 de 74, como é que funciona? O TST, Tribunal Superior do Trabalho, lá em Brasília, os ministros decidiram que em contratos regidos pela Lei 6.069 de 74, esses contratos que você tem um prazo certo para entrar e um prazo certo para sair, neste caso de contratos por prazo determinado, a gestante não tem estabilidade. Então, se você é contratada, por exemplo, em uma corretora de imóveis ou uma corretora de vendas, em um caixa de supermercado, para trabalhar por 3 meses ou 180 dias, por exemplo, 6 meses. Então você já sabe quando você vai entrar e já sabe quando você vai sair. O Tribunal Superior do Trabalho já decidiu que nestes casos você não tem estabilidade
na função que você está exercendo. Então o gestor poderá, o empregador poderá demiti-la, certo? Há uma celeuma, digamos assim, porque existem também contratos por prazos determinados, mais contratos de experiência. E aí nos contratos de experiência, qual a diferença do contrato de experiência para o contrato por tempo determinado? No contrato de experiência, você tem a expectativa que você vai ficar no cargo que você está exercendo, certo? Então, no contrato por prazo determinado é diferente. Você tem o dia que você vai entrar e o dia que você vai sair. Já está explícito no seu contrato. Então, há uma celeuma, há decisões que no contrato por experiência teria sim estabilidade em virtude de que há uma expectativa de contratação. Já no contrato por prazo determinado, não tem essa expectativa. A gestante já sabe, a pessoa já sabe o dia que vai entrar e o dia que vai sair. Então, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que não tem essa estabilidade. Então, se essa foi a sua dúvida ou é a dúvida de outra pessoa, compartilhe, né, o nosso programa, compartilhe aí as informações que vai ser de bastante proveito para você e para os seus amigos, tá bom? Então, um grande abraço e fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada mais uma vez pela participação, Dr. Pietro. Bom, e nós agradecemos a você também que nos acompanhou em mais esse Cidadania. Lembramos que as outras edições ficam disponíveis no YouTube e também são reprisadas aqui durante toda a programação. Convido você também a permanecer aqui na TV Câmara, canal 23.2 da grade da TCM. Até a próxima quinta-feira, até o próximo programa.